Povo de Deus, Ezequiel, capítulo 17 e capítulo 18. Como nós temos observado, desde do capítulo 15, né? Deus vem trabalhando aí com parábolas, né? Que é uma das grandes ferramentas que ele usou, comparações, não é isso? Lá no capítulo 15 ele fala a parábola da videira inútil, né? E lá no capítulo 16 ele fala da parábola da mulher infiel, né? É um capítulo assim bem impressionante, né? A forma como ele retrata o povo de Israel como uma prostituta, né? É. E aqui no capítulo 17 ele retrata a parábola das duas águias, né? E o cetro, ok? Ah, e é fácil de entender isso aqui porque está muito claro o texto. Ele está retratando aqui o fato que aconteceu. É isso? Pelo menos aqui, eu estou falando aqui agora, pelo menos na leitura inicial, é um fato que aconteceu, não um fato que vai acontecer. Confesso que agora que me vem essa ideia, o fato aconteceu ou o fato vai acontecer? Pelo contexto geral, o fato aconteceu. Mas aconteceu ou vai acontecer? É aquilo que eu falei nos vídeos anteriores, né? Às vezes no livro de Ezequiel, me parece que às vezes nós temos um pouco de dificuldade de determinar. Isso aqui está contando algo que vai acontecer ou algo que já aconteceu, né? Ele está dentro da Babilônia ou fora da Babilônia, o Ezequiel, entendeu? Então, um dos desafios nossos é tentar entender o tempo que ele falou essa profecia. Se a profecia já tinha acontecido ou se não tinha acontecido ainda. Se ele está falando antes do exílio, ele estando fora do exílio, ou dentro do exílio. E mesmo dentro do exílio, ele está falando de algo que vai acontecer com o pessoal que ainda está lá na Babilônia, ou ele já falou de coisas que já aconteceu. Lembre-se que foram 3 etapas, né? E na segunda etapa de deportação para a Babilônia, o Ezequiel foi. Então, antes dele ir, automaticamente, ele profetizou. Depois que ele foi, ele profetizou lá dentro. Então, às vezes é difícil nós determinarmos qual é o contexto que ele está profetizando. Em síntese, seja dentro da Babilônia ou fora da Babilônia, seja um acontecimento que já aconteceu ou que irá acontecer, a importante é o fato em si, que aconteceu ou irá acontecer. É um fato. E qual é o fato aqui narrado na parábola desse capítulo que nós estamos? Nós já conhecemos a história. O povo pecou, Deus trouxe a sentença e falou para o povo se render à Babilônia, com Jeremias e isso. Não quiseram. Ah, não quer? Então tá, insistir, não quer? Então pague o preço. Aí o povo começou a pagar o preço. A Babilônia vem e não é interessante para a Babilônia ficar ali, sabe? Com pessoas ali permanente. Babilônia tem família, né? Babilônia tem. O soldado tem mulher em casa, sabe? Tem a vida dele lá na Babilônia. Então não é interessante eles ficarem lá, né? Vamos dizer assim. Então, o importante, olha só, já vi, dominei, você faz o seguinte: você vive a vida de vocês aí, sabe? Plantem, colhe, só faz o que nós queremos, paga os nossos impostos. Ou seja, vocês serão um vassalo, vocês serão tipo Brasil colônia no dia do imperial, né? Nós entendemos um pouco melhor. Então eles não tinham a soberania total, mas apesar de não ter a soberania total, dava para ter uma vida boa, né? É, dá para ter uma vida boa, só obedecer a Babilônia, não é isso? E mesmo porque o próprio Deus tinha falado: eu quero que vocês façam isso, porque isso é um castigo de você. Isso aí é consequência do pecado de vocês. Então Deus que tinha determinado, Babilônia queria isso, e Babilônia sabia que era Deus que estava fazendo aquilo. Já falamos isso em outros capítulos, né? O inimigo acreditava e sabia que era o Deus de Israel que estava fazendo aquilo tudo. O próprio povo de Israel não acreditava. O Deus tendo crédito no exército inimigo e não tendo crédito no exército dele.
né, como que ele que estava fazendo aquilo tudo. Aí a Babilônia veio e tirou Joaquim, né? Tirou o Joaquim. O Joaquim, no caso aí, é aquele ramo, né? Aquele pedaço. Deixa eu ver aqui. É, Joaquim. Joaquim, no caso, é o rei que foi deportado lá para a Babilônia. A grande águia é o Nabucodonosor, né? A primeira grande águia é o Nabucodonosor que vem na Babilônia, né? A ponta mais alta do cedro, no caso, a águia não arrancou lá no cedro uma ponta, a Bíblia Plenitude até fala isso muito clara. Vai lá e tira, né? Aquela ponta, ou seja, é o rei Joaquim. Ele é levado para a Babilônia. Aí, a águia pega uma semente lá da Babilônia, né? A sua, que é seu sistema, né? Isso? Que a forma dele trabalhar, e planta lá em Judá, em Jerusalém. Ou seja, essa semente é o sistema da Babilônia, é a forma de trabalhar, é a proposta que ela tem para aqueles que ficaram lá. Lembrando que o texto fala, e isso é muito claro, que quando eles levaram os melhores homens, levaram os melhores da terra, por quê? Para enfraquecer o exército, para não ter rebelião. Lembra? Então, leva os caras que são bons aí, tira desse povo enfraquecido aí e deixa eles plantar. É só vocês plantarem e fazer o que nós queremos. Nós não queremos aí guerreiros de guerra, nós queremos aí pessoas que produzam comida, produzam alimento, cuida de gado, né? Não queremos homem de guerra, nós queremos o trabalhador braçal, porque o trabalhador braçal é que nos interessa. O homem de guerra vai estar lá com a gente preso. Então, ele deixou uma liberdade essa semente. E aí, para cuidar disso aí, ele botou quem? Zedequias, né? Ok? Então, a outra semente se refere a Zedequias. Zedequias vai ser colocado, né? Zedequias é um judeu, ser colocado ali para cuidar daquele povo, né? Como rei daquele povo, né? E aí, dentro do sistema da, da Babilônia, a semente da Babilônia, é toda a norma que ela estabelece. Aqui, eu fico com esse rei aqui. É só vocês não perturbar, fazer direitinho, que vai ser bom para todo mundo. E observe que o texto fala que quando foi plantado lá Zedequias, os ramos se voltaram, os ramos ramos bons, tá vendo? O texto fala de ramos bonitos, é isso? Que se voltaram para a, a Babilônia. Ou seja, ele mostrou submissão, os Edequias, à Babilônia. E olha que eram ramos grandes, bonitos, ou seja, sabe, o negócio ia dar fruto, o negócio ia dar. Eles iam viver bem, né? Iam ralar, não ia ser tão bom quanto a liberdade total, mas ia ter o fruto deles. Quando o Jeremias falou lá na profecia, falou: vai, vocês vão ser levados, chegando lá, vocês plantem lá na Babilônia, vocês cultivam lá. Ou seja, eles tinham a oportunidade de crescer lá na Babilônia e também crescer na terra. O quem ficaria na terra teria a oportunidade de crescer, ter tua vida. E quem estivesse na Babilônia também teria a oportunidade de crescer. Tanto é que depois de 70 anos, na hora de voltar, muitos não quiseram nem voltar, porque se estabeleceram. Apesar de perder a soberania, a oportunidade de crescimento existiria para tanto quem estivesse na Babilônia, quanto que ficasse na terra. Era só obedecer a palavra do Senhor. Se você ler o capítulo 17 direitinho, o pessoal lá que ficou também ia ficar com condições de crescimento. Aí no primeiro momento ele se submete, o texto vai relatar. Mas depois vem uma outra, surge uma outra águia. E essa outra águia é Faraó. Ou seja, o Ezequias, depois que o negócio começou a estabilizar, ficou bem, ele começou a falar: eu vou ficar me submetendo a nada, eu quero a soberania. E para ter a soberania, ele busca a ajuda de Faraó, do Egito. Aí vem, você acha que o Egito vai te ajudar, né? Aí o Egito se perde, se coloca como aliança, entendeu? E a história até vai mostrar, que eu acho que isso é relatado lá em Jeremias, que um determinado tempo o Egito até conseguiu ajudar a Zedequias.
eu não vi aqui retratado isso, mas eu lembro que eu li esse capítulo nitidamente, não sei se é o mesmo contexto, mas eu acho que é que a Babilônia teve que se retirar para resolver outro problema de guerra, entendeu? Outro problema de guerra. Que se me parece, problema de guerra até mesmo contra a própria Egito, que começa a guerrear ela, então ela sai de Jerusalém para guerrear e deixa Jerusalém um pouquinho em paz, mas é só para resolver um probleminha lá e depois voltar, entendeu? E aí não adiantou nada. Parece que houve até um pouco de vitória dele lá por pouco tempo, mas a Babilônia voltou, como o próprio Jeremias já havia profetizado, e arrebentou com todo mundo. Aí é nessa que Zedequias, eu acho que aí vem a terceira deportação, é a última, é isso? Que Zedequias ele tenta fugir, né, pelo muro, como tinha profetizado, um buraco no muro, e aí pega ele, os filhos dele são mortos na frente dele, e ele vai ter os olhos perfurados, levados vergonhosamente para a Babilônia. Essa é a terceira e última deportação, né? Me parece, é isso mesmo. Terceira deportação. Então é isso que o capítulo 17 ele retrata, né? Esses fatos de como a Babilônia trabalhou, né? Bastava fazer o que Deus determinou, que mesmo não tendo tudo que queria, daria para viver bem. Isso é uma boa aplicação para o dia de hoje, né? Nós fazemos a vontade do Senhor, e mesmo que o Senhor não nos dê tudo aquilo que nós queremos, o mínimo que Deus nos dá é o suficiente para cada um de nós, né? Isso é uma grande realidade. É isso, uma grande realidade. E aí vem o capítulo 18 e ele vai falar sobre a questão da responsabilidade pessoal. Lá no Velho Testamento, em tempos antigos, lá no começo do filme, havia uma determinação que o pecado dos pais iriam alcançar até a terceira geração. Deuteronômio 5:9. Então, o erro que os pais cometiam acabava respingando nos filhos. Isso era determinação. Só que depois o filme mudou, né? É como sempre falo, tem que ver o filme todo. O filme mudou, ó, vamos mudar isso aqui. Mudou, não, ó, cada um agora vai dar conta de si, ok? Aí o pessoal ainda estava muito preso ao passado. Mas na verdade, inclusive alguns deles até argumentavam, né, com Jeremias também. Sabe por que nós estamos passando isso aqui? Nós estamos passando isso aqui não é por causa da gente, não, é por causa dos nossos pais, porque a lei dizia que os filhos sofrerão a consequência do pai. Aí quando eles usaram esses argumentos farrapados com Jeremias, acho que foi com Jeremias, ou até mesmo também aqui em Ezequiel, aí tomaram uma lapada. Falei, olha só, vocês não estão sofrendo por consequência dos pais de vocês, não. Deixa eu falar uma coisa para você. Vocês ainda pecaram piores que o pai de vocês. Seus pais pecaram sim, isso tem consequência. Mas vocês pecaram piores, isso é lá no passado. Não estou falando do texto aqui não, tá? Não estou falando do capítulo 18, não. Vocês pecaram pior que o pai de vocês. Então não vem com essa de querer dizer que o que vocês estão sofrendo é consequência do pecado dos pais de vocês, porque vocês foram piores do que o próprio pai de vocês. Então não é isso. Aí matou já o problema. Vocês estão sofrendo por causa do pecado de vocês. Mas tinha sim essa norma de que o pai, que a geração paga pelos pais. Estou mudando isso aqui, tá? Cada um vai morrer de acordo com os seus pecados, né? Ele coloca aqui algumas normas, né, de uma pessoa que faz a vontade do Senhor naquele contexto lá. São várias, mas ele colocou aqui algumas. Por exemplo, sendo, pois, o homem justo, fazendo justo e justiça, versículo 5. Aí, a partir do versículo 6, ele dá alguns elementos dos atos de justiça naquele contexto. Não come carne sacrificada, que é uma coisa mais voltada para os judeus, né? Nem se chegando a mulher na sua menstruação, é algo também relacionado mais ao judeu, né? Porque sangue, se você fizer um estudo sobre sangue, você vai ver que o sangue no Velho Testamento, Deus, ele quer que, quando pensar em sangue, qualquer contexto de sangue,
só tenha relação com perdão de pecado. Se você observar, você vê essa didática. Não pode comer sangue, não pode ter contato com sangue, não pode nada. Porque quando a pessoa pensar em sangue no Velho Testamento, ela precisa pensar unicamente em perdão de pecado. Porque isso aponta para Cristo. Entendeu? Mas depois que o Cristo vem e já consumou a obra, algumas questões relacionadas ao sangue perde. Por quê? Porque o objetivo já foi alcançado. Entendeu? Aí isso serve para... Não tem nada no dia de hoje que diga, né? Alguém pode perguntar, pastor, um casal pode ter relacionamento íntimo no tempo da menstruação? Eu não vejo nada no Novo Testamento que me impeça disso, né? Aí é a questão de cada casal, de gosto pessoal de cada um. Essa é a questão íntima de cada pessoa. Há casais que fazem, há outros casais que não fazem. Isso aí a igreja ela não estabelece normas sobre isso aí. Isso é a vida de cada um. Né? A vida de cada um. Ah, e aí, algumas pessoas pegam esses textos de hoje e aplicam aqui, mas a Bíblia está dizendo que essa é o Velho Testamento, essa é a parte do filme. No outro filme isso já aconteceu. O objetivo disso, né, os indícios que mostram para isso, em relação aponta para Cristo. Cristo já veio, já morreu na cruz do Calvário, já tá, o objetivo já foi alcançado. Quando chega no Novo Testamento, Paulo vai dizer que na vida nada é impuro. Esses cerimoniais, o apóstolo Paulo vai ver que ele vai abrir mão de tudo. Né? Vai ter alguns resquícios lá no Novo Testamento? Vai. Por quê? Porque o pessoal está com contato com o tempo da graça muito recente. Aí lá no capítulo 15, você vai ver que ainda tem algumas normas relacionadas ao Velho Testamento. Né? Não comer carne sacrificada a ídolo, carne sufocada. Então ainda vai ter abster-se do sangue, né? Mas sangue no caso do animal. Então você vê que ainda tem resquício. Por quê? Porque a graça tinha sido estabelecida há pouco tempo e a nova lei já tinha sido publicada no Diário Oficial do Céu, vamos dizer assim. Mas daí que o pessoal larga a antiga lei para se acostumar com a nova é um tempo. Eu sempre falo isso na igreja. Né? A pessoa veio do catolicismo cheio de vícios, 6 horas é hora da Ave Maria, aí, até que ela desvincule disso, 6 horas ela vai pensar na Ave Maria. Ela já entregou sua vida a Cristo, mas 6 horas o coração dela ainda está em Maria, está pensando na Maria. Aí até o momento que ela vai se libertar de tudo isso aí, desses hábitos contrários à palavra de Deus, aí ela vai mudar. Mesma coisa o judaísmo. Daqui que eles se acostumam com a nova lei da graça, demora. Então você vê muitos resquícios aí, ainda na algumas narrativas no Velho Testamento. Mas quando você vê o filme todo, né, principalmente na parte que Paulo é um dos protagonistas do filme, você vai ver que tudo isso aí é passado. As leis lá é passado. Agora, aquilo que se repetiu, aquela velha pergunta, né? Como é que eu posso saber que eu posso obedecer, que serve do Velho Testamento para o Novo Testamento? Aquilo que é confirmado, reafirmado no Novo Testamento. E quando eu falo reafirmado, é reafirmando até o filme acabar. Porque esse negócio do sangue foi reafirmado no Novo Testamento, lá em Atos capítulo 15. Mas eu estou explicando, é por causa de resquício. Mas depois o filme continuou, quando entra Paulo na história do filme, o Paulo começa a jogar tudo isso aí por fora. Não, mudou. Então Deus, em Paulo, mostra que essa parte já acabou. Esses rituais judaicos de respeito ao judeu e não ao povo da nova aliança. Ok? Aí Paulo também fala, né? Uns ficam guardando, ninguém vos julgue, né? Por não guardar as estações, a festa de lua nova, os sábados. Ninguém vos julgue, faz isso. Acho que é lá em Colossenses, se não me engano. Então, e se você quiser pegar o texto, é só perguntar ao Google que o Google vai te jogar lá certinho. Ok? Então, eles estão com isso aqui no capítulo 18, com essas ideias de culpa, de passar a culpa por causa dos outros. Não, a culpa não é por causa dos outros, não, a culpa é de vocês. Aí ele coloca aqui, né? Eu estava falando sobre as relações
do homem que faz coisa boa. Ele não come carne sacrificada, nem chegar da mulher na sua menstruação, ele não oprime ninguém, no versículo 7, tornando ao devedor a coisa penhorada, né? O pessoal, ele prestava uma coisa, a pessoa não podia pagar, o cara ruim, não, agora então me dá isso aqui, aí pegava os bens do cara, não é de penhora, né? Ele não faz isso, ele tem compaixão, ele não rouba, né? Ele dá o seu pão a quem tem fome, no versículo 7. Ele dá roupa a quem precisa se vestir. Ele não empresta o dinheiro com juros muito alto, né? Assim, a questão não é juros, não. É o juro justo, né? Não é como o agiota que arrebenta com a vida da pessoa, colocando juros absurdos. Não, o juro justo, ele não faz isso. Ele não recebe, não recebendo, no caso, sim, juros abusivos. Ele também desvia sua mão da injustiça. Então ele trabalha com a verdade, né? Tanto para com o homem, para com a mulher. Ele anda no estatuto do Senhor, né? Procedendo retalmente, não. Então esse justo, ele vive bem. Só que na comparação aqui, o homem justo, ele gerou um filho ladrão. Olha que coisa interessante, a pessoa fez tudo certinho, deu bom exemplo e gerou um filho ladrão. Percebe? Isso é um grande ensinamento. Né? Porque geralmente o pessoal coloca a culpa nos pais quando o filho dá para o negócio ruim. Mas a Bíblia mostra claramente que os pais podem fazer certinho e o filho ir para o caminho ruim. Mas, pastor, não tem aquele negócio de ensina o menino o caminho que deve andar e quando ficar velho não se desviará dele? Aí nós temos que entender que significa não desviar dele. Significa que a pessoa nunca vai desviar do caminho? Isso não existe. Porque na história bíblica, o que nós mais vemos foi isso. Nunca se vai desviar dele, é que o ensinamento da verdade vai estar enraizado no coração e nunca vai sair do coração da pessoa. Ela vai pecar, mas ela vai ter a consciência do que ela está fazendo, porque ela foi ensinada. Não, ele não tem como fugir da verdade. Há muitas pessoas que não foram ensinadas e pecam achando que estão fazendo a coisa certa. Pecam na ignorância, mas mesmo na ignorância não vai deixar de pagar seu preço. E quando a pessoa é ensinada do evangelho, ela peca, mas ela peca sabendo que está pecando, e a raiz do evangelho lá no coração dela vai estar sempre dando aquela cutucada lá. Tu sabe que esse negócio está errado. Não foi isso que você aprendeu. Tu sabe que isso é contra Deus. E aí, essa semente pulsando dentro da pessoa, ela tem muito mais possibilidade de se voltar de novo para Deus do que aquele que não tem semente nenhuma lá dentro, que ele está pecando e acha que está certo e não tem semente ali pulsando muito forte. Agora, quando a pessoa é criada no Evangelho, ela é ensinada, ela pode pecar, mas o Evangelho vai estar pulsando dentro dela, acusando ela. E ela vai continuar pecando conscientemente. É isso que fala, que eu entendo que não se desviará dele. Aquele ensinamento vai estar sempre no coração da pessoa. Então o filho fez errado. Aí depois o filho viu o exemplo bom e fez errado. Na sequência, o outro filho viu o pai fazendo a coisa errada e fez o certo. Que coisa interessante. Então você pode fazer o certinho, fazer a tua parte como pai, como pessoa, e teu filho não seguir. Ou então você pode fazer tudo errado, ser um péssimo exemplo, e teu filho fazer o que é certo. No final, eu aprendo que mesmo com as influências positivas e com as influências negativas, no final, a força maior será a da decisão da pessoa. A força maior está no poder de decisão da pessoa e não no poder da influência. Percebeu? A influência é ruim e a influência é boa. Mas sendo uma influência ruim ou sendo uma influência boa, no final, a força maior está no poder de decisão da pessoa. Isso é muito interessante. Isso é libertador para muitas pessoas. Que aí a pessoa tem mania de ficar colocando culpa em terceiros. Para com isso. No final é você que é culpado das suas ações. Nós vemos aí na história, estou tentando lembrar aqui, o rei Manassés foi o pior rei de Judá, se não me engano. Né?
Vai ver o pai dele. Acho que foi o. Acho que foi o que fez a reforma, Josias. Estou lembrando aqui. Josias que fez a grande reforma. Acho que foi isso. Ou então Zedequias. Né? Zedequias. Zedequias, aqui Zedequias aqui, o rei. Teve outro, não é Zedequias, não. Acho que é Zedequias, teve um Zedequias bom. Não estou lembrando. A verdade é que tu vai ver ali o Manassés, que teve um pai bom, temente ao Senhor. Eu acho que foi Josias mesmo. Ah, e aí Manassés fez tudo errado. Aí depois de Manassés, eu acho que teve mais um filho ruim ou um filho que não seguiu o que Manassés fez. E sempre teve esses relatos na história de Israel. Um rei bom que gerou um filho ruim, que o filho fez coisa ruim. E o rei ruim, que gerou um filho bom, ou seja, que o filho não foi para o caminho. Então, no final, quem decide é a pessoa. Romanos capítulo 12, versículo 13. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Guarda isso, meu irmão, minha irmã. Isso é muito interessante. Se a Bíblia diz, cada um dará conta de si mesmo a Deus, então ela está me dizendo que no final de tudo, o que vai contar maior, o peso maior, é a responsabilidade pessoal. Você pode encontrar obstáculos produzidos por alguém, pelo teu pai, pela tua mãe, pelo teu tio, pelo teu vizinho, pelo teu trabalho, pelo teu contexto, pelo teu país. Você pode encontrar obstáculos colocados por terceiros. Esses obstáculos é obstáculo. Mas só que a capacidade que você tem dada por Deus é de vencer todos esses obstáculos. Bom seria se na estrada, no percurso, não tivesse obstáculo. Aí seria mais fácil caminhar. Claro que é melhor isso. É claro que vamos trabalhar para isso acontecer. Mas o fato de ter obstáculo não significa que o obstáculo vai ser a desculpa. Porque mesmo com obstáculos, ah, ah, você é capaz. Seu filho é capaz. Ele tem força suficiente, capacidade suficiente de, de se esforçar e vencer os obstáculos e chega no final, dar conta de si mesmo. Ah, se eu falar com você, sabe, é que o meu pastor, meu servo, teu pastor vai estar aqui no juízo final, agora é você. Ah, é que minha mãe, é que meu pai, tô falando de tua mãe e teu pai, tô falando de você. Ah, sabe que eu conheci pessoas não crentes. Ah, um pastor, uma pastor, rapaz, tua pastor, daqui a pouco vai estar aqui. Agora é você, é você. O julgamento agora é seu, não é de ninguém. Eu não quero falar eu quero falar de você. Sim. Ah, que eles foram obstáculos. Sim, eles foram obstáculos, mas você tinha força suficiente para pular o obstáculo. Por que você não pulou? Por que você não usou a força que você tinha? Então, para de desculpa. Você vai pagar pelos teus atos. Então nós temos que pregar isso. Nós temos que anunciar isso para os nossos filhos. Nós temos que anunciar isso para os não crentes que gostam de se desculpar com escândalos de igreja. Você não vai ser julgado por escândalo de igreja. Você vai ser julgado pelos seus escândalos. Então para de desculpa esfarrapada e toma vergonha, toma jeito, tome atitude, produza frutos bons, sementes boas para colher frutos bons. Essa é a realidade que o texto nos apresenta. E mais uma vez aqui, normalmente quando nós lemos esse texto, né, no dia de hoje, nós só fazemos a aplicação para dia de hoje, né? Aquele negócio de avisar o ímpio, lembra da questão do negócio de avisar o ímpio? Né? De para ele não morrer, né? Tem esse contexto aqui também, que parece que acho que é do livro de Jeremias, não é isso? E a alma que peca, essa morre, de Jeremias. É isso? Não, tu vai morrer por causa dos outros. Você vai morrer por você. Ok? Então a responsabilidade é pessoal de cada um. Ok? E cada um vai ser julgado de acordo como se comportou referente à palavra do Senhor. Tá aí, capítulo 17, a ilustração das duas águias e o cetro. E aqui a ilustração de cada um dará conta de si, dando um checkmate no povo de Israel, que estava querendo ter desculpa de que o problema não era ele, eram os pais deles. Aqui, Pastor Renê,
Pense em todas essas coisas e que Deus nos abençoe.